Olá! O vídeo de hoje é uma sessão de perguntas e respostas sobre resgate do Sakai Hoken que foram feitos nos comentários ou pessoalmente. Para todas as perguntas, vou tentar responder de uma maneira que seja possível entender o porquê da resposta. Se você está preocupado com o seu resgate do Sakai Hoken, assista até o final. Vamos começar com as perguntas. O que é resgate do Sakai Hoken? É até engraçado falar isso, mas não existe o resgate do Sakai Hoken. O que existe é Nenkin no Dattai Ichijikin, que pode ser traduzido como pagamento integral por desligamento do sistema de aposentadoria. Mas entre os brasileiros é normal usar o termo resgate do Sakai Hoken. Por que existe esse resgate? Quando o procedimento foi criado, visava atender o estrangeiro que ia trabalhar no Japão, contribuía para o sistema de aposentadoria, mas por ir embora para o seu país de origem, acabava desperdiçando as contribuições por não se aposentar no Japão. Desde quando existe esse resgate? O procedimento foi implantado em abril de 1995. Por isso, os primeiros brasileiros que foram trabalhar no Japão não tinham como fazer o resgate da maneira como é feito hoje. Quando começou, era somente válido para os últimos 3 anos trabalhados. Em 2017, a regra mudou e passou a poder pedir para os últimos 5 anos trabalhados. Como se calcula o valor do resgate? Tem alguma maneira fácil de saber? Sim, existe uma maneira simplificada de fazer os cálculos. Tem uma razoável precisão. Basta somar tudo que você ganhou no período que pretende resgatar e calcular o 9% desse valor. Esse tudo que você ganhou é o valor bruto do olerite. Geralmente é o maior valor de onde começam os descontos e deve incluir ajudas de custos tais como de residência, transporte, entre outras coisas. Meu contrato de trabalho prevê bonificações além do salário. Eu tenho que somar? Sim, as bonificações também são ganhos e o valor bruto tem que ser somado antes de fazer o cálculo dos 9%. De uma maneira genérica, considerar tudo que a empresa paga para você. Os japoneses podem pedir o resgate também? Não podem. Uma das condições do resgate é não ter nacionalidade japonesa. Isso implica que os brasileiros que têm dupla nacionalidade não podem resgatar. Tem outras condições para poder fazer o resgate? Sim, são 7 condições que precisam ser satisfeitas para poder fazer o resgate. 1. É o caso que já falei agora há pouco. Não ter nacionalidade japonesa. 2. Não está recebendo Nenkin. 3. Contribuiu por pelo menos 6 meses. 4. Não atingiu os 10 anos necessários para receber Nenkin. 5. Nunca ter tido o direito de receber aposentadoria por invalidez. 6. Não possuir residência no Japão. 7. Solicitar até o prazo máximo de 2 anos após a saída do Japão. Já vi gente que não conseguiu o resgate por causa desse item 6, que é não possuir residência no Japão. O que será que aconteceu? Ao ir embora do Japão, tem que fazer todos os procedimentos corretamente. O mais importante é dar baixa no registro de residência, também conhecido como Juminhyou. A baixa, que na verdade é uma saída, chama-se Tenshutsu Todoke e tem que ser feito na prefeitura. Se não der baixa,
é considerado que você foi ao Brasil para turismo, por exemplo, e a sua residência continua sendo o Japão. Inclusive, os impostos serão cobrados e você vai ficar como devedor. Tem algum valor limite de resgate? Não, o montante do resgate é determinado pelo tempo e valor da contribuição. O valor que for calculado será o valor a ser resgatado, não havendo um limite superior. Sei que o resgate pode ser enviado para o Brasil, mas se preferir, pode ser depositado num banco do Japão? Sim, mas tem algumas restrições. O nome do correntista tem que estar escrito em katakana. Não pode ser nenhum banco digital e não pode ser no Yuchou, que é o banco do correio. Pesquisei sobre essa exceção do Yuchou. Realmente está descrito textualmente no site do Nenkin, mas sem dizer o motivo da restrição. Quanto tempo demora para sair o resgate desde a entrada do pedido? A informação oficial diz que o tempo de análise é de 4 meses para situações normais. Se cair na malha fina, pode demorar de 5 a 6 meses. Pedindo a partir do Brasil, devido a trâmites por correspondência, pode somar mais 1 ou 2 meses, dependendo da agilidade do sistema postal da região que você mora no Brasil. O que está incluso no Sakai Hoken? Seguro saúde, seguro desemprego, seguro para cuidados especiais, chamado de Kaigo Hoken, e aposentadoria. O conjunto todo é chamado de Sakai Hoken, mas o resgate é efetuado somente sobre a parte da aposentadoria. No meu Sakai Hoken, não aparece esse tal do Kaigo Hoken. Será que está com erro? O Kaigo Hoken, que traduzido seria seguro para cuidados especiais, é cobrado somente a partir dos 40 anos de idade. Se você tiver menos idade, não vai ser cobrado até atingir os 40. Este seguro é basicamente para atender aos idosos e o seu uso é a partir dos 65 anos de idade. Mas, se você for acometido de uma doença grave que o incapacita viver sem uma ajuda mínima, pode ser usado desde 40 anos de idade. É verdade que quando faz o resgate, posso ficar sem a aposentadoria? Não é diretamente a causa e efeito. Vou explicar melhor. Quando faz o resgate, zera a contagem de tempo de contribuição para a aposentadoria. É como se você fosse apagado do histórico de contribuições para a contagem da aposentadoria. Para ter o direito de receber a aposentadoria, é necessário ter 10 anos de contribuição no Nenkin. Então, à medida que for trabalhando, vai chegando perto dos 10 anos. Mas se você resgatar, a contagem volta para zero. Se resgatar, pego um dinheirinho extra, zera a contagem. Mas esse problema fica no Nenkin do Japão, volto para o Brasil e quando estiver na velhice, aposento pelo INSS, não é mesmo? Nem tudo é maravilhoso assim. Para aposentar pelo INSS, é necessário ter no mínimo 15 anos de contribuição. Mas tem um porém. Nos casos de homens que começaram a contribuir depois de 2019, o tempo de contribuição estica para 20 anos. Para ajudar a cumprir os prazos mínimos, o Brasil e Japão celebraram um acordo previdenciário que permite a soma dos anos contribuídos do Nenkin e INSS para atingir os tempos mínimos necessários para ter o direito em cada um dos países. Por exemplo, trabalhei 8 anos no Japão, trabalhei 14 anos no Brasil, nunca pedi o resgate. 8 anos de Nenkin não dá aposentadoria, 14 anos de INSS não dá aposentadoria. Mas, ao somar, o tempo total é de 22 anos, superando os 10 do Nenkin
e 15 ou 20 do INSS. Como este vídeo não é sobre o acordo, não vou me aprofundar mais no assunto. Aproveite para ver mais sobre o acordo neste canal. Se eu resgatar, posso voltar ao Japão para trabalhar novamente? Sim, no momento, as idas e vindas são possíveis de fazer. Para cada retorno, você vai receber um novo número de inscrição no Nenkin, pois o seu número antigo deixou de ter validade quando zerou o histórico ao resgatar. E se eu tiver o reentre? A existência ou não do reentre não faz parte das condições para poder fazer o resgate atualmente. Mas é uma das polêmicas que pode resultar em mudanças das regras no futuro. Ouvi dizer que tem uma retenção de 20% como se fosse imposto retido na fonte. É verdade? Sim. O resgate do Kosei Nenkin é sujeito à tributação de 20,42%. É um imposto retido na fonte. Ouvi também dizer que dá para pedir a restituição desta tributação. Como é que faz? O prazo para pedir a restituição é de 5 anos desde a data do pagamento do resgate. Pode demorar de 3 a 6 meses só para análise, pois a Receita japonesa vai verificar se há débito dos impostos de qualquer natureza, inclusive com as prefeituras. Se você retornou ao Japão, basta comparecer à Receita da cidade que você morava e dar o procedimento de resgate. No local há formulários em português. Se você estiver no Brasil, precisaria nomear um procurador que vai fazer o trâmite e receber o dinheiro na conta dele, porque o depósito bancário tem que ser num banco do Japão. Precisaria ser alguém de extrema confiança e essa pessoa vai perder vários períodos dos dias para completar o processo de reembolso. Neste caso, tenho visto que o normal é pedir para uma empresa de assessoria para fazer o serviço. Eles têm os correspondentes no Brasil e Japão para executar o trabalho. Quem tem visto permanente pode resgatar? Pode e não pode, dependendo da data e idade em que passou a residir no Japão e data em que foi aprovado o visto permanente. Antes de explicar como funciona a regra, já vou adiantando que, pelo perfil de entrada e estadia dos brasileiros no Japão, poucos ou quase ninguém poderia fazer o resgate. A regra exige alguns cálculos. Calcule o tempo que você viveu fora do Japão entre o dia em que completou 20 anos de idade até o dia que saiu o visto permanente. Vamos chamar esse tempo de A. Calcule o tempo que você contribuiu para o Nenkin. Vamos chamar esse tempo de B. Faça A mais B. Se o resultado da conta for menor do que 10 anos, você pode resgatar. Se for igual ou maior do que 10 anos, não pode resgatar, porque passou a ter direito à aposentadoria. O normal é ter mais de 10 anos e entrar para a aposentadoria. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Um brasileiro chegou no Japão aos 32 anos de idade para trabalhar. Só com esse fato, já vai estourar por ter 32 menos 20 igual a 12, ou seja, 12 anos de vida fora do Japão após os 20 anos de idade. Exemplo 2. Um brasileiro chegou no Japão aos 20 anos de idade para trabalhar. Passou a contribuir para o Nenkin. Gostou de viver no Japão e resolveu tirar visto permanente. O tempo mínimo necessário para um estrangeiro com visto de residência tirar visto permanente é de 5 anos de permanência no Japão. E tem que ter uma ficha corrida limpíssima e ser declarado que a sua estadia é benéfica para o Japão.
Assim, o brasileiro consegue tirar o visto permanente aos 25 anos. Com essa simulação, a letra A do cálculo é de 0 anos, porque chegou no Japão aos 20. Mas, por outro lado, vamos ver o valor da letra B. Desde a chegada no Japão até os 25 anos, já contribuiu para o Nenkin por 5 anos. Se for embora antes de completar 10 anos, pode pedir o resgate. Este último caso é uma situação muito rara. A maioria dos brasileiros já chega no Japão depois dos 20 e essa idade a mais já conta no cálculo da letra A, fazendo com que menos tempo de letra B estoure o limite de 10 anos. Afinal de contas, é melhor resgatar ou aposentar? Não há uma resposta única e correta para esta pergunta. Depende muito do momento de vida, situação financeira, saúde pessoal e longevidade familiar, entre outras coisas. E também envolve as contribuições que foram feitas para o INSS, para que, através do acordo previdenciário, possa aposentar pelo INSS, usando o tempo de contribuição para o Nenkin. E o contrário também é verdadeiro. Pode se aposentar no Nenkin usando o tempo do INSS. Assim, você terá duas aposentadorias que, somadas, vão cobrir uma boa parte da sua vida que viveu como contribuinte. Lembre-se, no INSS não há resgates. E se não aposentar, tudo que foi pago será perdido. Dá para ter uma ideia de quanto vou receber de resgate? Sim, tem um vídeo neste canal que faz simulação para 4 valores de salário ao longo dos 5 anos possíveis de resgatar. Veja se você se encaixa nos casos e, se não tiver um valor exato igual ao seu salário, pode tirar a média sem grandes imprecisões. Para quem quer saber quanto vai ser o resgate, o vídeo está aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.